Olá, boa tarde, mais um vídeo aqui para o canal. Vou falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Sônia, eu sou pastora, sou missionária, sou cantora. E a minha conversão se deu em 1997. Eu era uma pessoa eu tinha depressão, né? Eu tinha síndrome do pânico, então era assim, bem... Tomava remédio, né? Remédio faixa preta pra depressão, né? E não dormia, tinha insônia. Então, eu era uma pessoa, assim, quem me via na rua até achava que eu era alegre, que eu era feliz, assim, sempre muito bem vestida, muito bem arrumada, né? E eu transmitia uma felicidade, né? Mas lá dentro de mim, assim, eu tinha... Eu era bem triste, né? Isso foi desde a minha infância, a minha adolescência, né? Então eu tinha depressão e síndrome do pânico, né? Já começou até a me repuxar assim, o braço. Foi assim uma fase bem ruim e bem difícil. Eu não conseguia controlar aquilo, né? O pânico que me dava assim, né? Mas eu trabalhava, sustentei minha casa, sustentei meus filhos, eu sou divorciada há muitos anos, eu não conhecia a palavra, eu era de outra denominação, eu era católica, né? Eu não conhecia a palavra como eu conheço hoje, né? Então trabalhava, né? Dirigia meu carro, tinha minha vida, né? Mas eu tinha depressão, né? E aquilo foi comigo por muitos anos, quando eu era criança também, nos colégios, assim, quando meus pais iam lá no colégio, alguma coisa, as freiras sempre diziam que eu era uma criança triste, uma menina triste, né? Eu tinha o olhar triste, né? E então, e aquilo eu carreguei por muitos anos, né? Tomando remédio e tal, né? E eu só me curei com a palavra, né? Então, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, tudo que acontece tem uma causa e tem um porquê, né? E não é que eu não gosto de lembrar, sabe? Mas eu não gosto muito de falar, porque envolve outras pessoas, né? E eu não estou com, não gosto de envolver outras pessoas. A história é minha, eu vivenciei aquilo, o sofrimento foi meu, a tristeza foi minha, né? E eu venci isso com a palavra, com o Yalcha, né? Então, assim, tudo tem uma causa e tem um porquê, tudo, né? Então, às vezes, aqui na palavra que está escrito aqui, que Yalcha nos ensinou aqui, está em Marcos 9, eu acho, deixa eu ver, Marcos 9, 9, 25, né? 9... Eu vou ler a parte aqui mais para baixo. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Então foi assim, ó. Quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosas multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, e Alcha, né? Tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas, que discutíveis com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, né? E esse quer que eu apanhe e lance por terra e espuma. Então era um rapaz que tinha ali, né? Que ele tinha, tipo, convulsões, né? E aqueles que estavam junto com Jesus não conseguiram expulsar esse demônio, né? Então Jesus perguntou para o pai e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. Aí Jesus perguntou ao pai do menino, né? Há quanto tempo isto lhe sucede? Quer dizer, tudo tem
tem uma causa e tudo tem um porquê, né? Jesus, que é o Filho de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas. Ele perguntou para o pai do menino, desde quando lhe sucede isso, né? Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. Então, quer dizer, desde a infância começou esse menino com esse problema, com convulsões, espumando, caía ao chão, né? E aqui Jesus está dizendo que era um espírito imundo, era um demônio. Jesus quem falou, e Elcha quem disse, né? Então, tudo tem um porquê e tudo tem uma causa, né? Então, a gente tem esse costume, já que vem da Igreja Católica, de confessar, de confessionário, de chegar no confessionário e confessar para o padre as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, né? Aí ele dá aquela penitência e tal. Então, a gente já tem esse costume, a gente carrega isso com a gente. Só que não precisamos confessar nada. Então, as pessoas às vezes chegam nas igrejas e ficam contando a sua vida para pastor, para presbítero, para esse, para aquele, né? E eu vejo em vários testemunhos também as pessoas falando da sua vida, da infelicidade que teve, que a fulana que causou, que o fulano que causou, né? Então, eu vou diretamente a Jesus, porque Jesus falou na palavra dele, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei. E ele alivia mesmo, gente. Ele nos liberta, ele nos cura. Olha, é impressionante você indo. Como é que você vai até Jesus? Você chega nele, você vai pela palavra, porque ele é o verbo, né? O verbo de Deus, né? Então, ele é a palavra, ele veio ensinar a palavra, né? E então, você entra dentro da palavra. Aí um dia, umas pregações, quando eu estava me convertendo, né? Quando eu me converti, assim, que eu fui para uma igreja, tinha uma igreja que aparecia na televisão, tipo, de noite, 9 horas da noite, né? E eles faziam sempre um copo, assim, com água, e eles pregavam a palavra, e eu comecei a olhar aquilo ali. Eu estava muito com depressão bastante acentuada, né? E eu comecei a olhar aquilo ali, né? E eu fui nessa igreja. Eu fui nessa igreja e eu me apaixonei pelo evangelho, pela palavra, o que eles estavam pregando, o que eles estavam falando, eu não conhecia essa palavra, não conhecia esse Deus, não conhecia nada. Falei, gente, o que é isso? Aí eu ia todos os dias, né? E eu me apaixonei pela palavra, eu me apaixonei pelo evangelho, eu me apaixonei por tudo. Eu falei, meu Deus, eu quero esse Deus. Que Deus é esse que eu não conheço? Que eu conhecia um Deus, mas não conhecia, né? Aí eu comecei a colocar meu rosto por terra, que eu vi que na Bíblia muitos colocavam o rosto por terra. Eu comecei a colocar nos fundos da minha casa, no meu quintal, botar minha cara no chão mesmo. E dizer, Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai falar comigo, se o Senhor existe, o Senhor vai aparecer vai se manifestar na minha vida, né? E Deus se manifestou grandiosamente na minha vida, grandiosamente. Hoje eu chorei muito na minha vida, muito, desde criança. Eu sempre chorei muito, 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 né? Mas hoje eu choro na presença de Al, na presença de Alcha, pelo que o Alcha fez por mim, por nós todos, né? Eu abracei a cruz, abracei isso tudo, assim, com muita gratidão, com muito amor mesmo, sabe? Porque eu experimentei a boa e agradável vontade que Deus quer para mim. E eu sou grata, porque isso tudo ficou para lá. Hoje eu choro quando por me expressar, por falar em Deus, em Alcha, por falar em Yal, né? Eu sentir a sua presença, meu Deus, assim, é uma coisa assim esplendorosa, né?
E então, às vezes, a gente fica falando, às vezes as pessoas aí ficam um pouco chateadas com a gente, assim, né? Mas o que a gente quer é esse o amor que Jesus veio ensinar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Você quer que aquela pessoa, que a outra pessoa, experimente o que você está experimentando, o que você experimentou, né? Isso é amar ao próximo como a ti mesmo, querer o bem do outro, né? Então, eu sou grata, muito grata a Yal pela sua presença na minha vida, pela mudança, pela transformação, de tudo, sabe? Assim eu experimento a felicidade, experimento a alegria, a paz, né? E, meu Deus, eu não sei nem sei explicar, mas assim, é vivenciar isso. O que você quer é que as pessoas vivenciem isso, entendeu? Então, quando eu vi uma pregação assim, eu me batizei logo nas águas, gente. Eu aceitei a palavra assim, impressionantemente, né? Isaías 53, Isaías, no Antigo Testamento 53, versículo 4, né? Começa, mas eu vou ler aqui em cima. Quem creu em nossa pregação? Que lindo isso, né? Que muitos não creem, mas eu criei. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado a verdade de algo? A mim foi. Eu espero que para ti também. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Quer dizer, ele não tinha aparência nem formosura. As pessoas falam que Jesus não era bonito, não é isso. É porque ele tinha apanhado muito. Foi nesse trajeto, né? De caminhada dele para a cruz, para a crucificação, ele foi cuspido, ele foi ele apanhou, ele foi chicoteado, né? Tava cheio de sangue, com uma coroa de espinho na cabeça, né? Então, não tinha formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, porque ele foi rejeitado até entre os bandidaços, né? E homem das dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, as pessoas falam que Jesus não era bonito, que Jesus não, foi só nesse trajeto, gente. Esse trajeto de dores mesmo, ele ficou muito feio. Porque muita dor, né? Apanhou muito, sangue por tudo. Era desprezado, chicoteado, as multidões gritando contra ele, né? Então ele foi, não tinha, ninguém teve amor nenhum. Mas, no 4 diz assim, certamente, é certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Então eu tomei isso para mim. Se ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, então todo aquele sofrimento da minha infância, da minha adolescência, da fase adulta, né? Ele carregou, estava pregado na cruz do madeiro. Por quê? Eu vou carregar isso comigo? Por quê? Não tem lógica. Mas você carrega, você tem essa tristeza, enquanto você não conhece a palavra. Quando você conhece a palavra, isso é ir até Jesus. E até acha, vem de mim. Isso é essa aí. Entra dentro da palavra. E dali então eu realmente falei, nossa, o castigo que nos traz a paz. Olha só que profundidade. O castigo que ele estava levando, apanhando, morrendo na cruz do Calvário. Olha aqui, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, é o castigo que seria nosso, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É o castigo que nos traz a paz, que nos traz a libertação, cura, né?
Então, eu tomei isso para mim, né? Que isso sirva para tantas pessoas que têm depressão, gente. Que essa paz que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? Está escrito aqui. Quem creu em nossa pregação? Eu creio, eu criei, né? Então, isso é crer na palavra, crer em Cristo, crer em